Você está prestes a mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e pouco conhecidas do cangaço. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora no canal Mistérios do Sertão 54 e deixe o seu like. Aqui você sempre vai encontrar histórias reais, cheias de emoção, curiosidades e revelações sobre o sertão e seus personagens marcantes. Ao se inscrever, você não apenas fortalece este espaço, mas garante que não vai perder nenhum dos próximos vídeos que trazem segredos e fatos que poucos conhecem. Então já clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho, porque o que você vai ouvir hoje vai mexer com a sua imaginação e te transportar para os tempos do cangaço. Entre os tantos nomes que ecoam quando falamos do cangaço, um deles causa curiosidade pela força, coragem e também pelo mistério: Zabelê. Diferente dos grandes líderes como Lampião e Corisco, Zabelê não ganhou tanto espaço nos livros de história, mas sua presença no bando deixou marcas profundas. E é justamente nesses detalhes esquecidos que encontramos as histórias mais surpreendentes. Zabelê entrou para o bando em um período de expansão do cangaço, quando Lampião já havia se consolidado como o rei do cangaço e atraía homens e mulheres dispostos a viver aquela vida dura, mas repleta de aventura, luta e também de esperança de poder. Ele não era apenas um seguidor, mas alguém que se destacava pela lealdade e pela bravura nos combates, sempre pronto a enfrentar a polícia volante, mesmo diante das situações mais perigosas. O apelido Zabelê remete a um pássaro conhecido no sertão, de canto forte e marcante, e isso por si só já simbolizava muito sobre ele. Alguém que se fazia ouvir, alguém que não passava despercebido. No bando, esse nome se transformou em sua marca, e os relatos de antigos moradores e pesquisadores apontam que Zabelê tinha uma postura firme, um olhar atento e uma determinação inabalável. A vida de um cangaceiro, no entanto, não era feita apenas de coragem e combates. Havia também os momentos de convivência, as conversas em torno da fogueira, as histórias contadas nas madrugadas em meio ao mato fechado. Zabelê se destacava nesses instantes como alguém respeitado, que sabia ouvir e também aconselhar. Para os mais novos que ingressavam no bando, ele representava uma espécie de exemplo de disciplina e resistência. Em muitos confrontos registrados, Zabelê mostrou sua habilidade com armas e sua ousadia em se lançar na linha de frente. Não se tratava apenas de lutar por Lampião, mas também por um ideal de sobrevivência num sertão marcado por injustiças, pobreza extrema e perseguição. Para muitos, o cangaço era a única saída. Zabelê sabia disso melhor do que ninguém. Mas o destino de todo cangaceiro era incerto, e com Zabelê não foi diferente. As emboscadas policiais, as traições, os desertores e os longos anos de perseguição foram testando sua força e sua resistência. Ainda assim, ele permaneceu ao lado do bando, enfrentando cada batalha como se fosse a última. É nesse ponto que percebemos a dimensão de sua coragem. Não havia garantias, não havia promessas de vitória, apenas a certeza de que a vida de um cangaceiro era marcada pela luta constante. As memórias de Zabelê se confundem com as histórias maiores do cangaço, mas em cada relato há sempre um detalhe que chama a atenção: seu espírito indomável, sua forma de enfrentar a vida e o legado que deixou como um dos guerreiros fiéis do bando de Lampião. Ele pode não ter tido o mesmo reconhecimento que outros nomes famosos, mas sem ele e tantos outros, a história do cangaço jamais teria sido a mesma. Quando pensamos em Zabelê, precisamos lembrar que o cangaço não era feito apenas de líderes, mas de homens e mulheres que, unidos, formaram uma força que marcou para sempre a memória do sertão.
A coragem de Zabelê é, até hoje, lembrada em algumas regiões como exemplo de resistência, mostrando que até os personagens menos citados guardam em si histórias poderosas. E é isso que o canal Mistérios do Sertão 54 traz para você. A oportunidade de conhecer esses personagens esquecidos, de reviver suas trajetórias e de perceber como cada detalhe compõe o grande mosaico da nossa história. Por isso, se ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Isso ajuda a espalhar essas histórias para mais pessoas e fortalece nossa missão de manter viva a memória do sertão e dos seus mistérios. A história de Zabelê continua viva, não apenas nos livros e pesquisas, mas na memória popular, nas conversas de sertanejos que ainda guardam lembranças transmitidas de geração em geração. E enquanto houver quem conte, personagens como ele jamais serão apagados pelo tempo.